Ô Lori, quais as dificuldades de comunicação? Porque uma coisa é você viajar para fazer uma grande cobertura, mas você tem, ainda mais hoje em dia, né, que tem muito recurso. Você trabalhou já em coberturas numa época que não tinha internet, né, que não tinha telefone por satélite. Quais eram as maiores dificuldades, ou quais foram as maiores dificuldades de comunicação que você teve para mandar as matérias, ou mesmo para falar com alguém que você precisava ali numa determinada situação? Bem, se não tem a comunicação, né, na época era fax, né, inicialmente nos anos 90 a gente usava fax, existia o... Mas como que você consegue um equipamento de fax no meio da guerra? Então, você espera chegar, né, a um lugar onde tenha, né, geralmente um hotel ou um centro de imprensa, que tanto, quer dizer, as forças militares geralmente criam centros de imprensa, até grupos rebeldes criam centros de imprensa. É mesmo? Sim, na Líbia, por exemplo, um empresário misterioso pagava uma conexão dedicada de internet para que nós pudéssemos cobrir aquilo que estava acontecendo do lado rebelde. Porque tem, obviamente, o interesse deles da divulgação do lado deles da história, né? Mas existem guerras em que a comunicação não é interrompida. Por exemplo, na Guerra do Líbano, Israel monitorava o Hezbollah por meio dos celulares. Os combatentes do Hezbollah usavam os celulares e Israel interceptava. Então Israel manteve essa comunicação. Já no Iraque, os Estados Unidos chegaram e destruíram a comunicação. Aí a gente usava o satelital. Assim, praticamente desde o início das minhas coberturas, nos anos 2000, com certeza, eu tinha um telefone satélite. Equipamento por satélite, para poder se comunicar. Na Líbia foi destruído também, tinha esse centro de imprensa, mas quando estava longe, em outras cidades, no front, usava o satélite. Usei muito o satélite. Você já sai, quando você sai daqui, você já sai com um destino de hospedagem? Você sabe onde você vai ficar hospedado ou você tem que chegar lá e lá é que você vai se inteirar, entender o que está acontecendo para descobrir onde você vai ficar? Depende. Por exemplo, na Líbia, as duas coberturas que eu fiz no ano de 2011, uma do lado dos rebeldes, outra já quando o Gaddafi estava caindo em Trípoli, nos dois casos eu cheguei sem ter onde ficar. Né? E no segundo caso, cheguei assim a passar a noite na estrada mesmo e tal, porque era um fronte móvel, a guerra estava indo para Trípoli, né? Os rebeldes estavam avançando, então você avançava junto, então não dormia num lugar específico, mas tinha acampamentos assim que ficavam. E situação assim, você consegue dormir? Depende, se tiver bombardeio, aí não, né, assim, como às vezes os bombardeios são noturnos, né, muitas vezes, também durante o dia, mas durante o dia você está trabalhando, né. O mesmo bombardeio durante a noite é experimentado de uma forma muito diferente, porque você está muito mais com os seus conteúdos internos, mas aí se tiver bombardeio perto, aí não dá para dormir, não. E como que você se planeja para uma viagem dessa? Que tipo de planejamento você faz? A base do planejamento é a informação que os colegas ou as pessoas, os moradores locais passam para você antes de você. Por isso é muito importante ter uma rede de contatos, né? Que se você ainda... Porque acabou que no final das contas eu já estava indo pela terceira vez, pela quarta vez. Então, aí você já criou seu grupo de amigos, irmãos, né? De um lado e do outro. Tem irmãos, irmãs, né? Pessoas que quando você passa um dia numa guerra com uma pessoa, não é mais amigo, é um irmão, né? Ou uma irmã. Então, tem... quem é que está aí? Quem é que está lá? Pô, fulano, tal, pá. Aí você vai... de uma pessoa você passa para outra, né? Assim, e aí você vai construindo na sua cabeça o cenário todo e entendendo. E a gente troca muitas informações, assim, muito práticas sobre se a gente deve carregar satelital ou não, se deve levar equipamento de proteção pessoal ou não. O que é o equipamento de proteção pessoal? O colete à prova de balas, o capacete, né? A proteção aqui do pescoço, porque às vezes essas coisas, elas desprotegem, porque te expõem, né, assim. Primeiro porque é muito pesado carregar, você tem que despachar,
né? Eu não gosto de despachar. A gente fez uma viagem agora com a minha mulher e minha filha, a Ellen e a Tarsila, e aí tem a foto assim, da Tarsila com uma mochila e uma mala dessas de embarque, e a Ellen fez um post, isso aí quer viajar com o pai da Tarsila, porque assim, não pode despachar, é proibido despachar, entendeu? Porque se você despacha, você já cria um problema, né? Porque você perde a mala, a conexão. Você fica sem equipamento, você fica sem roupa, você fica sem nada. Então você anda com pouca roupa e o equipamento é que é o importante, né? Assim, então, aí se você leva o equipamento de proteção pessoal, você tem que despachar. Não pode... Ele não passa no detector de metais. Aí, então, e você fica pesado. Como é que você vai correr se você precisar, né? Se estiver a pé. E você vai ser identificado. E você vai criar uma distância com as pessoas comuns. Como que um homem como eu vai chegar perto de uma criança ou de uma mulher? Todo paramentado. Ou de um idoso? É ridículo. Eu tenho muito esse senso, assim. Para mim é muito importante como... que impacto vai ter a minha presença sobre aquele lugar. Como que você cria uma conexão com uma pessoa com esse distanciamento tão grande, né? E a sua chegada, um astronauta que chega dessa forma, muda o lugar. E as pessoas mudam a forma de falar, mudam o que elas vão dizer. Elas vão dizer o que elas acham que a televisão, por exemplo, quer que elas digam. Então é preciso desconstruir isso, desarmar tudo isso e fazer a pessoa dizer aquilo que ela diz na cozinha da casa dela e não para a televisão ou para o jornal. Isso é fundamental. Muito da distorção que existe no jornalismo é resultado da interferência do jornalista no lugar. Então eu sou um camaleão. Meu grande objetivo é me misturar e as pessoas esquecerem que eu sou jornalista.